dia 18 de maio é comemorado o Dia Internacional do Museu. Sendo assim, a equipe do Vida e Cidadania preparou um programa especial, Museus do Vale do Paraíba. São lugares que contam a história de personalidades como o Museu Frei Galvão e o Museu Rodrigues Alves, localizado em Guaratinguetá, além de outros, como o Museu do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Confira agora as curiosidades e raridades guardadas nesses museus e aproveite essa viagem ao passado. Você sabe o que é um museu? O conceito de museu sofreu mudanças ao longo da história. Durante muito tempo, o museu ele reunia documentação da classe dominante, né? E o acesso do público era limitado. Atualmente, o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, ele ampliou esse conceito, né? E definiu que é uma instituição que reúne documentação que testemunham histórias e vivências de grupos sociais de diferentes segmentos da sociedade. Então, com esse conceito, nós temos uma diferenciação muito grande, né? E uma variedade muito grande de museu. Existem vários tipos de museus espalhados pelo país. Um deles é o Museu Paulista ou Museu do Ipiranga, localizado em São Paulo. Inaugurado em 1895, o museu foi criado para guardar peças que contam a história do país. A maquete do edifício, projetada em 1885 pelo arquiteto italiano Tommaso Bezzi, se encontra no museu. Objetos utilizados na construção do prédio ganharam uma sala especial. São pás e tijolos utilizados pelos pedreiros. Um detalhe interessante é que o monumento, construído em comemoração à independência, foi feito de tijolos, sendo que a maioria das construções de São Paulo eram feitas em taipa. No Salão Nobre, podemos encontrar o quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, pintado em 1888. Suas medidas são impressionantes, 7,6 metros de largura por 4,15 metros de altura. Ainda no Salão Nobre, podemos encontrar o brasão que simbolizava o Império na época da independência. Nas escadarias, existem 23 ânforas que guardam as águas dos mais importantes rios brasileiros. Apenas a ânfora que guardava a água do rio Tietê está vazia em protesto à poluição do rio. Intitulada Todo Chapéu Tem Uma Cabeça, esta sala guarda vários tipos de chapéus. As botas e o chapéu de Santos Dumont, o pai da aviação, faz parte desse acervo. Para exemplificar os costumes da época do Brasil Império, foi construída uma cozinha, uma sala de jantar e, por fim, uma sala de visitas. Além disso, o museu guarda móveis e objetos típicos do Império, como essa cadeira entalhada em estilo chinês. Seus braços e pernas são as formas de um dragão. Para quem aprecia veículos antigos, o museu tem uma exposição permanente de carros que circulavam na antiga São Paulo. Muito visitado, o Museu do Ipiranga é um dos museus mais importantes do país, pois preserva parte da história do Brasil. Uma estante no canto de uma de suas salas guarda vários objetos de guerra. Mas esse museu não foi criado com o intuito de guardar especificamente esses objetos. O Museu Frei Galvão foi fundado com os objetivos de guardar a história de Guaratinguetá e do Vale do Paraíba e também a história de Frei Galvão, sua vida e sua obra. Situado em Guaratinguetá, interior de São Paulo, o Museu Frei Galvão foi criado em 1970 com a finalidade de preservar objetos de Antônio Galvão, nascido em Guaratinguetá em 1739. Frei Galvão ficou conhecido no país por suas famosas pílulas, que para seus devotos têm o poder de curar enfermidades. O milagre do Frei foi reconhecido e assim se tornou o primeiro beato do Brasil.
O processo de beatificação de Frei Galvão começa já em 1934, quer dizer, a fama dele já vem bem antes, sabe? Se diz, todo mundo já sabia, já o tinha como santo, né? Era um santo já em vida. E o processo mesmo de abertura em 1934. E em 1938 forma-se uma lista já, né, de pedidos, então foi uma súplica, uma lista enorme de pedidos. Todo o povo sempre queria a beatificação de Frei Galvão. A luta do povo foi muito grande. Quer dizer, a importância não era só nós religiosos que queríamos Frei Galvão ou que reconhecíamos Frei Galvão santo, né? Que gostaríamos, o que queremos Frei Galvão no altar. Quem quer Frei Galvão no altar é o próprio povo, porque todo o povo sempre reconheceu Frei Galvão como santo. Dezenas de fiéis vão à procura das famosas pílulas de Frei Galvão e buscam alcançar graças que o Frei já concedeu a muitos devotos. Eu já tive conhecimento de uma pessoa que teve pedras nos rins e desapareceu, não foi expelida. Depois que essa pessoa fez a novena para o Frei Antônio Santana Galvão. O museu guarda objetos que pertenceram ao Frei, como seu cinto e seu bentinho, e pedaços de madeira de seu caixão retirados após a exumação. Mas, além de objetos pessoais do Frei, no museu existe um arquivo Memória de Guaratinguetá, onde podemos encontrar mostras de jornais raros da região. Então, este é um mosaico, é um jornal muito raro, talvez seja peça única aqui, não só em Guaratinguetá, como no Vale do Paraíba. Este é o número 85 e é datado de 1860. Temos outro número do mosaico aqui, de 1862. Também é um dos mais antigos e também é peça rara aqui na região. Ele não está em bom estado, que seria interessante a gente ter o apoio de alguma entidade para a restauração desses papéis. Uma palmatória, instrumento muito utilizado durante o século passado nas salas de aula para corrigir os alunos que não faziam deveres, faz parte do acervo do museu, juntamente com um rolo de decorar biscoitos e óculos antigos, que não são tão diferentes dos de hoje. Temos também aqui duas peças raras, também muito apreciadas pelos visitantes. É um óculos antigo, do final do século passado, do século XIX. Ele não tem aquela parte, o aro, e era assim de muito luxo, assim como esse óculos escuro. Parece até um objeto da moda de hoje. O museu guarda ainda um Império do Divino, montado durante a tradicional Festa do Divino Espírito Santo. Algumas fotos antigas mostram um pouco da festa em tempos passados. Uma imagem de Santana também está guardada no museu. Isso porque Frei Galvão era seu devoto. Além dos dons espirituais, Frei Galvão tinha grande dom para a arquitetura. Pode-se perceber isso quando Frei decide construir um mosteiro na cidade de São Paulo. Foi construído, não só foi pensado por Frei Galvão, como é que se diz assim, idealizado por ele, foi construído por ele. Uma pá e um martelo, utilizados pelo Frei durante a construção, ainda estão no local. Frei Galvão deixou na parede o desenho do mosteiro planejado por ele, o que facilitou a conclusão do projeto, já que o Frei veio a falecer antes de terminada a obra. Vestígios de suas vestes, encontrados na exumação, e pedaços de ossos fazem parte do acervo do mosteiro, além de objetos de uso pessoal do Frei, como um prato e seus talheres. Visitar o Museu Frei Galvão é conhecer um pouco mais da história do primeiro beato brasileiro que, por seu milagre, hoje abençoa seus devotos. Também localizado em Guaratinguetá, o Museu Rodrigues Alves conta um pouco da trajetória de um dos filhos mais ilustres da cidade, o conselheiro Rodrigues Alves. Nascido em Guaratinguetá em 1848, Rodrigues Alves foi presidente da República nos anos de 1902 a 1906 e liderou a campanha de saneamento básico dirigida por Oswaldo Cruz. Ele é considerado o mais importante presidente da Primeira República, chamada República Velha. Foi um
um político que conseguia fazer as articulações e organizar a política, os governos, e por isso ele foi chamado para se candidatar pela segunda vez. Em 1918, ele foi reeleito presidente da República. A casa onde morou em Guaratinguetá hoje transformou-se em um museu. Esse museu foi criado por um ato do governo do estado, em 1956, que homenageou os 4 presidentes da República saídos, até aquela época, saídos do estado de São Paulo, que foram o Campos Salles, Prudente de Moraes, o Washington Luiz, que não era paulista, mas que exerceu a sua vida política em São Paulo, e o conselheiro Rodrigues Alves. Toda a mobília da casa pertencia ao conselheiro. A mobília, originária da sala de despachos do presidente, utilizada no Rio de Janeiro, também se encontra no museu. Um busto do autor Belani Boronzi, uma estante de livros do início do século XX feita de mogno e uma mesa e cadeiras de embuia do século XIX fazem parte do acervo. Além de preservar objetos, o espaço é utilizado para outros fins. E esse museu existe para o estudo da obra, do trabalho, para homenagem ao Rodrigues Alves, mas além de tudo isso, e principalmente, é um espaço cultural. Ele é usado pela comunidade e é um espaço cultural que desenvolve uma outra série de estudos, de pesquisas, e assim procura se integrar à comunidade, tanto da cidade quanto da região, do próprio estado. Algumas fotos de Rodrigues Alves e um quadro com a cronologia do conselheiro podem ser apreciados nas paredes da casa. O brasileiro Francisco de Paula Rodrigues Alves é uma das figuras que fizeram parte da história do nosso país e que, graças à preservação de sua história, através do museu, muitas gerações podem conhecer melhor. Ao visitar um parque, o que você procura? Mas não é só isso que você encontrará no Parque da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Dentro do parque foi criado o Museu do Folclore, que busca esclarecer e trabalhar com o assunto folclórico. O folclore estuda toda a nossa cultura. Então, entrando no museu, a intenção da mostra é que as pessoas aqui se identifiquem com as coisas que estão aqui, que dizem dele mesmo, da sua cultura. Essa é a principal proposta. As crianças, atentas a cada detalhe da geringonça, aprendem o processo de fabricação da farinha. O museu reserva parte de seu espaço para bonecos caracterizados para manifestações folclóricas, além de adereços e objetos utilizados na festa do Divino. O Museu do Folclore tem como objetivo levar o visitante a entender as manifestações folclóricas e, assim, entender um pouco mais da sua própria cultura. Museu de Arte Sacra, Museu do Mazzaropi e outros museus do Vale do Paraíba. É o que você confere no próximo bloco. Participar constantemente das atividades culturais de nossa região é um dos papéis que a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, realiza há alguns anos, levando até você muita informação e mostrando o que há de melhor nos eventos regionais. Parte da fazenda onde morou o Mazzaropi, na cidade de Taubaté, se transformou no Museu do Mazzaropi. Quando o Mazzaropi faleceu em 81, houve o processo de inventário, de leilão, de espólio. E seu acervo acabou sendo diluído, sendo espalhado por aí. Então, quando nosso pai adquiriu o hotel em 84, isso aqui já não tinha mais nada, nenhuma peça de acervo, nenhum objeto, nenhuma nuance,
nenhum fato que contasse a história no seu local, né, que foi totalmente construído por ele. A Casa do Jeca, que serviu de cenário para vários filmes do ator, hoje pode ser vista pelos visitantes interessados em conhecer um pouco da história desse mestre do humor. Ainda dentro da fazenda estão as instalações do estúdio Pan Filmes. Vários objetos cênicos, além de cartazes dos filmes, estão guardados no museu. Além disso, projetores 35mm e fotos de cenas de alguns filmes estão expostas no local. O museu conta com aproximadamente 6.000 peças, entre objetos utilizados nos filmes e peças de uso pessoal de Mazzaropi. Todas as peças do museu deixam transparecer o jeito caipira e nos faz lembrar do humor inocente dos filmes de Mazzaropi. O objetivo do museu é conservar e contar às novas gerações a história de um dos maiores mestres do humor. Nosso objetivo é estar sempre mostrando para a nova geração, né? Não deixar morrer o mito, né? A história toda contada através dos livros do Lobato, da tela do Mazzaropi, né? Dos seus filmes, que é um grande acervo. A ideia é estar passando essa história, essa cultura regional, né? De raiz para as crianças. Construída em estilo barroco, a Igreja do Pilar, localizada em Taubaté, no Vale do Paraíba, foi uma das primeiras edificações religiosas construída na cidade. A Capela do Pilar começou a construir em 1748. Ela acho que foi a terceira construção religiosa no município. Primeiro foi a catedral, depois uns dizem que foi o convento de Santa Clara ou a Igreja Nossa Senhora do Rosário, feita pelos escravos. E essa Capela do Pilar, que dista mais ou menos 150 metros da Catedral de São Francisco das Chagas, e foi feita pelos escravos em taipa de pilão e é preservada pelo município. Atualmente, hoje, ela abriga o Museu de Arte Sacra do município, cujo acervo pertence parte à Mitra Diocesana e algumas peças à Prefeitura Municipal de Taubaté. O retábulo conserva as mesmas características da época, com predominância do estilo rococó. O acervo do Museu de Arte Sacra conta com imagens antigas, além de uma imagem de São Francisco Xavier, rica em detalhes, esculpida em madeira por um artesão de Ubatuba. A Igreja do Pilar, construção que abriga o Museu de Arte Sacra, é uma das poucas construções religiosas do século XVIII, ainda preservadas na região. A cidade de Cunha, localizada na região do Vale do Paraíba, serviu de palco para a luta armada de uma das maiores revoluções do país, a Revolução de 1932. E é no Museu da Cidade que estão as marcas desse episódio da história brasileira. São armas, balas, lembranças de uma época marcada pelos conflitos. Bem, aqui estão alguns utensílios remanescentes da Revolução de 1932. Um fuzil, cantil, granadas, pente de bala, e capacetes e uma capa de morteiro. Apesar de restaurado, um telefone antigo também faz parte do acervo da Revolução de 32. E esse telefone foi utilizado em 1932, em 14 de julho de 1932, quando, na primeira tentativa dos cariocas, ou seja, os legalistas, a passarem por Cunha atingir o Vale do Paraíba. Então, assim que nós chamamos os soldados de Guaratinguetá, chegou um grande contingente já obstruindo a passagem, a segunda tentativa dos cariocas passarem por Cunha. Mas também podemos encontrar no museu amostras da cerâmica tradicional da cidade. São peças de cerâmica primitiva e atual. Fotos antigas da cidade e objetos da cultura tropeira são exemplos do que se pode encontrar no museu. Bonecos caracterizados para o Moçambique servem para expressar as manifestações folclóricas da região. Na parede, um mapa mostra o caminho percorrido pelos tropeiros na busca do ouro. Uma balança antiga que ficava no mercado da cidade chama atenção no meio dos outros objetos.
Uma fileira de pilão, instrumentos utilizados nos tempos áureos do café, também faz parte do acervo, além de um rádio, um baú e uma máquina registradora. Podemos encontrar no museu gravuras das antigas fazendas da região. Na parede, um quadro de Maria Guedes, curandeira, que ainda hoje arrasta fiéis em romaria até a casa onde morou. Visitar o Museu de Cunha é conhecer um pouco mais da cultura caipira regional, que deixa suas marcas para sempre na história. Independente do gênero, os museus são muito importantes para uma sociedade. Seja para a preservação da história de uma personalidade ou da história do país, os museus contribuem para a educação do cidadão. O que a gente tem orientado é que as pessoas não joguem fora, né? O que elas costumam achar que é uma velharia ou que seria descartável, ou que são coisas antigas, de acordo com o senso comum, porque hoje em dia os historiadores, né, a historiografia, têm usado documentos que vão além dos documentos oficiais. Muitas coisas que parecem que não têm valor para a história, e a gente sabe que o historiador pode trabalhar e daí colher bons frutos com isso. Além de cultivar a cultura típica regional, os museus do Vale do Paraíba nos levam a compreender o que somos hoje com base na história. Entender o que fomos e conhecer a nossa cultura é fundamental para juntos construirmos um futuro melhor.